Tudo bom, pessoal? Dando continuidade à nossa aula de análise dimensional e semelhança, hoje a gente vai trabalhar com uma aplicação. Nós vamos pegar o problema da esfera, que é bem tratado no livro, e vamos tentar explicar ele para ficar bem claro por que aquele procedimento é adotado, tá? O propósito da gente fazer análise dimensional é a gente entender como o fenômeno funciona. Vamos pensar que o arrasto de uma esfera, hoje, existem diversos estudos sobre diversos métodos para calcular, uns que acertam mais, outros que acertam menos, mas esse método surgiu quando nada disso existia. Ele surgiu para fazer análise experimental, né? Daí, ao invés de tentar descobrir, né, o porquê de tudo aquilo acontecer, eles só queriam saber exatamente qual seria a força, certo? Então, medindo um túnel de vento, deveria haver, seria interessante que houvesse um método que pudesse, a partir de uma medição de um modelo, eu poder extrapolar aqueles resultados para figuras maiores, né? Então eu tenho um modelo físico e esse modelo físico representaria diversos protótipos em diversas situações. Eu criaria informações sobre aquele fenômeno. Então, para resolver esse problema, a gente usa o teorema dos π, ou o teorema dos πs, ou o teorema π, ou o teorema dos πs de Buckingham, certo? A quem é atribuído esse método. Então, o método fala o quê? Ele diz que todo fenômeno físico pode ser representado por uma relação de n menos r grupos adimensionais independentes, em que n é o número de grandezas físicas envolvidas no fenômeno e r o número de grandezas primárias necessárias para expressá-los. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, um fenômeno físico da esfera, que no caso é a força que a gente quer encontrar, ele pode ser representado por um grupo de números adimensionais. Esses números adimensionais, ou grupos, são chamados de π. Então, eu vou ter o número π1, o π2, o π3, quantos πs forem necessários, né? E o número de πs é igual a n menos r. N é o número de grandezas físicas que a gente vai ter que descrever. O que são essas grandezas físicas? São coisas do tipo massa específica, viscosidade, velocidade, pressão. Isso são grandezas físicas envolvidas no fenômeno. E R são as grandezas fundamentais, primárias. Por exemplo, massa, comprimento, tempo. Isso são grandezas primárias. Então, eu tenho que saber quais são as grandezas físicas envolvidas e depois quantas grandezas primárias são necessárias para descrevê-las, né? Adicionalmente, a gente vai ter esse segundo teoreminha que vai ser ótimo para facilitar a nossa compreensão. Ele diz que qualquer grandeza secundária, que não seja massa, tempo e comprimento, pode ser expressa na forma de produtos de potências dessas séries primárias, dessas grandezas primárias. Por exemplo, a velocidade é o comprimento sobre o tempo, não é isso? Então eu posso dizer que é o comprimento elevado a 1 multiplicado pelo tempo elevado a menos 1. Está entendendo? Produto de potências. Tá? Então a primeira etapa desse procedimento é listar todas as grandezas que a gente acredita que estejam envolvidas. Quando eu digo acredita, vamos lembrar, isso é experimental. Então eu vou ter percepções e vou tentar imaginar qual a relação disso com o meu fenômeno. Por exemplo, a temperatura tem a ver com arrasto? Sim, pode ter, porque ela altera as propriedades do fluido. Mas se eu representar as propriedades do fluido, a temperatura vai desaparecer. A gente vai ver já isso. No caso da esfera, eu vou pensar o que? Se eu estou passando a mão bem rápido na água ou bem devagar, a minha força é diferente. Então, eu acredito que a velocidade esteja envolvida, né? Se eu fecho a minha mão ou se eu abro a minha mão, a força também é diferente. Então, um comprimento, sei lá, uma geometria deve estar também envolvida. Vamos botar uma grandeza relativa à geometria, no caso, um comprimento lá, uma grandeza de comprimento. Se eu faço isso no ar ou se eu faço isso na água, também vai ter diferença na força. Então, as propriedades do fluido devem estar envolvidas. E aqui eu vou adotar Rho e Mi. E aí eu seleciono um grupo de grandezas fundamentais, as primárias, que representa tudo isso. Com massa, comprimento e tempo, eu certamente consigo descrever tudo que está ali em cima, né? Velocidade seria comprimento sobre o tempo. D, que é o diâmetro da esfera, poderia ser representado pelo comprimento. Massa específica, massa sobre comprimento ao cubo.
e viscosidade, massa sobre comprimento ao mesmo tempo. Então, essas três grandezas são suficientes. Olha só, eu tenho quatro grandezas físicas: velocidade, comprimento, massa específica e mi. E vou adicionar o que eu estou procurando, que é o fenômeno físico da força. Então, eu tenho 5 fenômenos físicos. Força, sempre o que eu estou procurando, né? O fenômeno que eu estou estudando é a força. Força, velocidade, comprimento, massa específica e viscosidade. Então, 5 grandezas físicas no fenômeno. E eu tenho 3 grandezas primárias para descrever todas elas. Então, eu tenho 2 números π que eu tenho que encontrar que representam esse fenômeno, são capazes de representar esse fenômeno. Então, o terceiro passo é listar todos os parâmetros envolvidos em função das grandezas primárias. Aí eu tenho força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. Vocês estão entendendo essa tabela? Então, ó, a força é mL sobre T2. Então, fica m elevado a 1, L elevado a 1 e T elevado a menos 2. E assim eu faço com todas as outras grandezas que a gente selecionou. Certo? Até aí está tudo sob controle. A gente simplesmente descreveu as grandezas, todas essas, força, massa específica, comprimento, velocidade e viscosidade, em função da massa, do comprimento e do tempo. O passo seguinte, ó, selecione da lista de conjuntos R, ou seja, forças, massa específica, comprimento, velocidade e viscosidade, um grupo que tenha todas as grandezas. No caso, nesse grupo tem que estar todas as grandezas primárias. Tem que ter L, tem que ter M, tem que ter T. E esses grupos vão se repetir nos 2 números π que a gente descobriu que tinha já no passo anterior, né? Então, no π1 vai ter que ter esses grupos, vai ter que ter essas grandezas. Né? E essas grandezas vão ser combinadas com o resto das outras que eu não selecionei. Vamos lá. São 5, né? Força, comprimento, velocidade, massa específica e viscosidade. Eu vou selecionar 3 delas que tem todas as grandezas envolvidas. Eu vou selecionar massa específica, comprimento e velocidade. E vai sobrar viscosidade e força. Eles são parâmetros repetentes. Significa dizer o quê? Que eles vão aparecer em todos os números π. A gente já descobriu no passo anterior que são 2 números π que a gente vai ter. Então, no π1, eu vou ter ρdV multiplicando um dos outros 2 que sobraram, no caso, a força. E no π2, eu vou ter ρdV multiplicando μ, que foi o outro que sobrou. Então, eu vou ter 2 parâmetros. Agora, vamos só entender um negócio. Por que eu tenho n menos r? Porque é o seguinte, ó, se eu tenho mLT, eu tenho 3 grandezas, eu vou ter 3 variáveis a ser encontradas, que são as potências a que são elevadas essas 3 variáveis. E se eu só tenho 3, eu tenho que ter 3 variáveis, eu tenho que ter 3 equações. Então, quando eu separo o número π desse jeito, eu vou ter um número de equações igual ao número de variáveis. Se eu tivesse, por exemplo, 7 grandezas envolvidas e continuasse representando por mLT, eu iria ter 4 grupos π, P1, 2, 3 e 4, mas todos esses grupos π resultariam em 3 variáveis e 3 equações. Então dá para resolver. Se eu tivesse 7 grandezas e 4 grandezas primárias, eu teria 3 números π, que seriam representados por 4 variáveis e 4 equações. Então é uma forma de resolver o problema. Se não for assim, não tem solução. Certo? Então, acabei de representar o meu π1 e meu π2. As grandezas repetentes são ρ, d e v. E aí eu vou ter f para π1 e mi para π2. Ao lado eu represento a multiplicação, né, das potências das grandezas. Que no final eu tenho que garantir que vão ser adimensionais. Né? O número π é um número adimensional, a gente viu lá no teorema. O número π2 também vai ser adimensional, então vai ser m elevado a zero, l elevado a zero e t elevado a zero. A multiplicação desses fatores tem que resultar num número adimensional. Isso chama-se homogeneidade, né, dimensional. Agora, a gente vai fazer a montagem das equações dimensionais a partir dos números π. Né? Então, ó,
A parte de cima, essa que está circulada de amarelo, é aquilo que estava lá na equação anterior. É simplesmente ρ, d, v e f, certo? E as grandezas elevadas às potências. Então, eu vou ter que separar as grandezas primárias, considerando seus expoentes, porque eu tenho que zerar esses expoentes para garantir que vai ser adimensional. Então, vai ficar m elevado a A, m elevado a 0b, né? Porque o comprimento não tem massa envolvida, então vai ficar m elevado a A, m elevado a 0b, m elevado a 0c e m elevado a 1, que significa a força. A força eu não vou elevar porque eu quero que a força seja o meu objeto de estudo. Então não vou levar. Ela é a minha grandeza, ela é a minha grandeza não repetente, certo? Então a minha grandeza não repetente eu não elevo. E aí m vai ser igual, a multiplicação dos m vai ser igual ao m elevado a 0. Assim eu faço com o comprimento e assim eu faço com o tempo. Veja que isso aqui vai resultar em 3 equações e 3 variáveis, que eu posso montar a matriz, resolver e encontrar o meu primeiro número π. Né? Quando eu resolvo isso, eu garanto que aquele grupo é adimensional. Vocês entenderam o que está feito aqui? Ó? Então, aqui embaixo, aqui nesse ponto aqui, eu tenho a repetição daquilo que a gente fez no passado, né? no slide passado. E aqui eu tenho um equacionamento desse mesmo quadro, só que agora só com os expoentes. Eu vou ter o expoente A, o expoente B, o expoente C, e aqui eu passei para o outro lado o 1. Verdade? Já que isso aqui é 0. Do mesmo jeito eu fiz com a segunda equação referente ao comprimento e com a terceira equação referente ao tempo. Tá? Isso aqui é exatamente a mesma coisa, é a representação dessa equação em forma de matriz, que eu resolvo facilmente, né? E consigo encontrar que A, B e C têm esses valores. Vocês podem não resolver por matriz e também resolver um sistema normal, um sistema de equações, né? Já que a gente sabe que ele vai ter solução. A vai ser igual a 1, menos 1, B vai ser igual a menos 2, substitui aqui e encontra C. E aí eu vou ter meu primeiro número π, que é π1 F sobre ρ V2 D2. É como se fosse uma força adimensional. Fazendo a mesma coisa para o segundo número π, o π2, eu vou encontrar esse termo 1 sobre o número de Reynolds. Que vocês acreditam, não sei se vocês já viram, mas em mecânica dos fluidos 1, mas isso aqui significa as forças de inércia e isso aqui significa as forças viscosas. Então, o número de Reynolds, ele é uma relação entre entre as forças de inércia e as forças viscosas. Tá? Ele mostra duas coisas. Primeiro, em que regime o escoamento está, se ele é turbulento ou se ele é laminar, né? E também qual é o nível de relevância entre essas forças. Esse número nasceu de um experimento, certo? O Reynolds, Osborne Reynolds, ele fez um experimento onde ele soltava um fio de fluido colorido dentro d'água. E aí ele via que à medida que a velocidade ia aumentando, ou que o diâmetro variava, o fluido transicionava de laminar, onde ele era só um fio, para turbulento, onde aparecia uma misturação muito, muito grande, né? A partir daquele ponto. E ele descobriu que havia uma relação entre essas grandezas, que no caso é ρ VD sobre μ, onde é o diâmetro do duto, em que a partir daquele ponto o fluido era turbulento. Antes disso o fluido era laminar. Então ele serve para descrever para a gente se o fluido está no regime laminar, na transição ou no regime turbulento. Né? Também é utilizado na aerodinâmica para dizer assim, ó, se o número de Reynolds for muito alto, significa que as forças de inércia são muito grandes em relação às forças viscosas. Então a gente pode, a partir de um certo ponto, negligenciar as forças viscosas e considerar que o escoamento é potencial. E a gente consegue resolver tudo mais fácil. Então, é para isso que serve o número de Reynolds. Prosseguindo, a gente ainda não chegou em lugar nenhum, mas vamos lá, a gente vai chegar. Primeiro eu preciso esclarecer um negócio para vocês. Se eu simplesmente escolhesse diferente, se eu escolhesse que meus parâmetros repetentes não são ρ, V e D, e na verdade são μ, V e D, né? Porque é uma escolha, eu escolho quais são os grupos repetentes, e aqui eu escolhi ρ, V e D,
Mas se eu escolher Mi, V e D, eu vou continuar tendo todos os grupos, todas as grandezas primárias envolvidas na minha seleção. Então, por que eu não fiz isso? Eu consigo sim encontrar um número adimensional que seria F sobre Mi, V e D. E o que é que isso significa para mim? Π1 na forma de F sobre Mi, V e D significa a força adimensionada pela força viscosa, pelas forças viscosas que são dificilmente calculadas. Na verdade, principalmente na época em que esse teorema nasceu, é possível calcular. Ninguém sabia como lidar com a viscosidade. Inclusive, foi por isso, inclusive, que se recorreu ao experimento para poder descrever. Não sei se vocês lembram, acho que no capítulo 6 se fala disso, do paradoxo de D'Alembert, que dizia o quê? Que o modelo de Euler potencial, ele simplesmente não descreve nenhuma força de resistência ao movimento. E essa força foi a primeira força notada. Ela foi notada por Newton e foi dito que uma placa, o ar batia na placa e aí a força aparecia. Otto Lilienthal chamava de Widerstand, né? O Eiffel falava também de resistência do ar, então todo mundo percebia isso. Mas essa força não aparecia quando você tentava calcular o arrasto de uma esfera utilizando o modelo de Euler, que era extremamente bem feito. Então, se recorreu-se ao experimento para poder descrever essa força. E se a viscosidade era um problema, como é que eu vou basear o meu número π numa força viscosa? Né? Se a gente pegar o π1 que a gente calculou primeiro e esse π1, a relação entre eles vai dar exatamente o número de Reynolds, que é a relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. Então, vamos trabalhar com a de inércia. Isso é um experimento, pessoal. Então, é teste. Certo? Então, o número π1 poderia ter essa forma como poderia ter a outra. Adotou-se a outra porque a outra é mensurável. Eu consigo botar num túnel de vento e medir. Certo? Essa segunda força ela não é mensurável. Então vamos deixar μ como uma grandeza secundária, porque ela vai aparecer no número de Reynolds. Então adota-se o π1 como ρVD, né? ρV2D2. Tá? Então, não é um negócio assim onde você sai de um valor e chega no outro. Você sai de um valor, testa, chega no outro, testa, vai, e assim sucessivamente. Em hélice, isso aconteceu muito. Existem uma infinidade de grandezas adimensionais relativas ao estudo de hélices, e muitas delas deixaram de ser utilizadas porque não eram práticas. Então, não fazia sentido usá-las. Elas foram reformuladas ou foram simplesmente abandonadas. Então, obtidos esses dois números π, que é o F sobre ρV2D2 e o 1 sobre Reynolds, a gente tem que saber o que a gente vai fazer com isso. Se eu levar isso para um túnel de vento, o que eu vou conseguir medir é força. Certo? E com base nesse cálculo do teorema de π, eu sei agora que a força é ρV2D2, que multiplica uma função de Reynolds qualquer, que eu não sei ainda qual é. Né? Esse D2 significa L ao quadrado. L ao quadrado é uma área. Então eu tenho que escolher, olha só a palavra é essa mesmo, eu tenho que escolher uma área de referência. Essa área pode ser a área frontal, pode ser a área molhada, essa pode ser a área de sombra, a área em planta. Né? Para uma esfera, tanto faz, vai ser a mesma, mas se a gente fosse um bloco, um prisma, eu teria que escolher uma área de referência. E toda vez que eu fosse fazer um experimento com um corpo parecido, essa área deveria ser utilizada. Para aeronaves, para avião, A é a área em planta da asa. Para automóveis, para calcular o CX, é a área frontal. Olha só, varia, mas toda vez, todo carro vai ser testado com área frontal. Todo avião vai ser testado com área em planta. Então, os cálculos vão bater. É um padrão, certo? Essa área não cai de nenhuma equação matemática. Essa área é arbitrária, certo? E aí tem mais um detalhe. Inicialmente, essa segunda equação era a equação utilizada, ρV2A vezes um F do número de Reynolds. Mas depois percebeu-se que se eu multiplicar essa equação por 1/2, nada muda. A única coisa que vai ser diferente é que o meu F agora vai ter que ser multiplicado por 2. E aí, se eu multiplicar por 1/2, vai aparecer 1/2 de ρV2, que é a pressão dinâmica. Então, eu já tenho um parâmetro conhecido, a pressão dinâmica vezes a área, que bate com a força certinho, multiplicado por um negócio que agora eu vou chamar de coeficiente de arrasto.
Por que foi importante multiplicar por 1/2 do coeficiente de arrasto? Porque se eu não fizer isso, no meu ponto de estagnação, vai sobrar pressão. Então eu multiplico por 1/2, e aí no meu ponto de estagnação, do meu borde de ataque do perfil ou da esfera, eu vou ter realmente a pressão de estagnação agora, porque antes eu não estava, lembra que estava ρV2 sobre A, é como se eu tivesse 2 vezes a pressão dinâmica. Então agora eu tenho 1/2 de ρV2 vezes a área, multiplicando o F de 1 sobre Reynolds, que agora eu chamo de coeficiente de arrasto. Mas eu não sei o que é coeficiente de arrasto. Agora sim, com essa equação pronta, eu vou para o túnel de vento. Coloco uma esfera e saio testando, modificando os parâmetros, no caso o número de Reynolds, saio modificando o número de Reynolds, modificando o número de Reynolds, e construo uma curva de CD. E essa curva de CD agora entra na minha equação da força de arrasto. Eu não sei como é que o arrasto surge, não sei como é que se calcula o arrasto, mas agora eu sei como ele varia, porque eu peguei essa equação, joguei no túnel de vento, criei uma curva de CD, e agora eu consigo prever qual vai ser o arrasto na minha esfera que tem diâmetro x, que está submetida à velocidade y, num fluido cuja massa específica é z. Certo? Não interessa o tamanho da esfera, não interessa nada, porque o CD não enxerga isso. Ele é adimensional. Eu posso medir uma bolinha de ping-pong e extrapolar para uma, sei lá, para uma bola de futebol grande. E aí, ó, depois que isso experimental, agora eu tenho curvas, eu tenho valores, vamos dizer assim, verdadeiros, né? Cientificamente verdadeiros. E com esses valores verdadeiros, agora eu tenho pelo menos como testar métodos. Aí eu pego meus métodos analíticos e testo. Depois eu consegui criar métodos numéricos, mas eu também tenho como testar, porque eu já consegui criar minha curva de CD. E é assim que as coisas foram evoluindo, né? A partir do momento que eu tenho valores, eu consigo testar correções para aquele método de Euler, para saber como é então que vai surgir o meu arrasto. Eu queria então que vocês testassem fazer esse procedimento para perda de carga e para a lei dos ventiladores. Esses dois casos vocês têm acesso, né? Perda de carga tem tanto no livro quanto tem na internet. E lei dos ventiladores também tem na internet. Eu queria que vocês provassem isso, tá? Façam em um momento mais à frente da disciplina, eu vou pedir para vocês me mandarem. Assistam e reassistam o vídeo para entender. Ponham as dúvidas nos comentários, porque aquela parte dos elementos das grandezas repetentes sempre gera uma dúvida ou outra. Então não deixem de mandar as dúvidas, tá? Para que a gente possa resolvê-las. Mandem por e-mail, deixem nos comentários ou entre em contato pelo sistema, pelo SIGA, que eu respondo tão rápido quanto possível, tá? Pessoal, obrigado, até a próxima aula.